Fala pessoal, então aqui nós começamos mais um vídeo do nosso capítulo 11 do Evangelho de João. Bom, o tema é o plano para tirar a vida de Jesus. Lembrando que alguns dos judeus, né, foram, depois de verem a ressurreição de Lázaro, foram e contaram aos fariseus, né, o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram um sinédrio, aquela reunião que eles tinham e faziam, né, de controle religioso e até, de certa forma, político, com obediência a Roma, né, que eles exerciam sobre a população, e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Bom, então eles estavam preocupados que Jesus estava operando muitos milagres e eles não estavam resolvendo nada. Ou seja, se Jesus continuasse realizando esses milagres, o medo deles era que as pessoas crescem que ele realmente era o Messias, mas eles mesmo não acreditavam que Jesus era o Messias. Mas eles acreditavam que, poxa, se eles crerem nesses milagres, muitos vão crer e esse Messias vai acabar fazendo que as pessoas pensem que esse vai ser o Messias que vai nos libertar do povo de Roma. Mas aí, como eles não acreditavam que ele era. Como eles acreditavam que ele era o falso Messias, acreditavam, pois se fizer isso vai dar errado, porque ele não é o libertador verdadeiro. Então Roma vai. Virar os romanos, né? E tomaram não só o nosso lugar, ou seja, iria tirar o poder deles, que eles exerciam, né? Eles iam de deixar de ter esse poder, todo esse cargo político que eles tinham, digamos, essa profissão em que eles ganhavam bastante dinheiro e tinham poder também, iriam perder, né? E também Roma iria dominar a nação, porque falou que não tomaram não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, iam colocar os romanos mesmo, para tomar conta desse povo, porque eles iriam ficar insatisfeitos, né, com os religiosos judeus, e eu colocar os romanos mesmo para tomarem conta, para fazerem parte do Sinédrio em vez dos religiosos judeus. Então o medo deles era esse, eles estavam com medo de perder o poder, motivado pelas revoltas que poderiam surgir. Bom, sendo que Caifás, né, um dentre eles, que era o sumo sacerdote naquele ano, ele era genro de Anás, ou seja, Anás era sogro de Caifás. Então Caifás advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ou seja, ele estava querendo sacrificar um homem pelo bem da nação. Melhor, ou seja, o que ele estava falando que era melhor sacrificar um homem, né, um só homem, era melhor que um só homem morresse, um só homem fosse sacrificado, do que muitos. É melhor que ele, né, apenas um homem seja sacrificado em prol do bem da nação. O que ele estava falando é que, poxa, a gente está com tanto medo a esse tempo de a gente não consegue matar esse homem, mas é apenas um homem. E se a gente não fizer isso, uma nação toda pode perecer, né? É por causa de um homem só. Então, ele estava falando, né, que um só homem morreria pela nação. Só que aqui nesse outro versículo diz assim: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Mal sabia que estava profetizando algo muito maior, porque realmente Jesus, esse era o propósito de Jesus, que ele morreria pela nação de Israel, mas não só pela nação de Israel, como diz no próximo versículo, não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, Jesus também morreria pelas outras nações, pelos gentios. A morte de Jesus iria beneficiar toda a terra, porque iria libertar, né, todos os povos do pecado, todos aqueles que creem em nome de Jesus. Bom, então desde aquele dia, né, resolveram matá-lo. Então, desde quando resolveram matar Jesus, definitivamente foi desde o momento em que realizaram o sinédrio após a ressurreição de Lázaro. Então, é de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, né? Jesus passou a andar em oculto, né? Mas retirou-se, depois desse momento que eles realizaram esse sinédrio para poder matá-lo, ele retirou-se, né, lá de Betânia, né? E foi para uma região vizinha ao deserto. Que deserto? Deserto da Judéia. Então, ele retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu
com os discípulos. Ó, e estava próximo, então ele foi, né? Saiu de Betânia e ficou nessa cidade chamada Efraim. E ficou ali um tempo. Bom, ele estava próximo à Páscoa dos Judeus, que é a terceira no livro. A primeira foi lá no início do livro, né? Quando ele, depois das bodas em Caná, né? Ele desceu, aí houve a purificação do templo e ele realizou, né? Ele participou dessa Páscoa e tudo mais. Aí teve a segunda, que foi após a multiplicação dos pães e peixes, porque é dito que quando ele realizou a multiplicação estava próximo à Páscoa, e agora a terceira, na qual ele morreria. E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa. E por que eles subiram para Jerusalém antes da Páscoa? Para se purificarem, porque eles tinham todo esse ritual de purificação, né, para a comemoração da Páscoa. Eles se lavavam e ficavam um tempo se purificando. E todos esses preparativos para a Páscoa começavam até um mês antes da Páscoa. Bom, essa cidade de Efraim, ela provavelmente se refere à cidade de Efron, né, do Antigo Testamento. O nome atual da aldeia é Et-Tailet. Não sei se pronuncia assim, mas seria esse que está escrito aqui. Ó, e se encontra a 6,5 quilômetros a nordeste de Betel e a 19 quilômetros de Jerusalém. Ele foi para lá, né, como forma de proteção temporária contra esses líderes judeus. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, né, de Jerusalém, porque era onde Jesus, quando ia a Jerusalém, passava por lá direto e realizava vários ensinos, né? Então eles procuravam Jesus lá em Jerusalém e no templo mesmo eles diziam, né, uns aos outros: que vos parece? Não virá ele a festa? Eles estavam pensando: poxa, a gente decidiu matar ele, mas será que ele vai vir para a festa? Ele não está aparecendo. Então os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem, no caso aqueles componentes do Sinédrio, né, que eram compostos pelos principais sacerdotes e fariseus, tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem, que foi o que Judas fez, né? O denunciou onde ele estava e o prenderam depois disso. Bom, pessoal, então é isso aqui. A gente termina o nosso capítulo 11 e depois eu faço o vídeo para vocês do capítulo 12. Valeu!